vamos falar sobre reforma protestante e trabalho. Então, nos 3 domingos que nós temos, a dinâmica dessa série vai ser um pouco diferente, está mais aí para uma palestra do que para uma leitura expositiva propriamente da palavra, mas eu achei interessante nós refletirmos sobre o trabalho, já que nós estamos terminamos uma série sobre valores do reino, estamos vendo na escola bíblica, voltamos na próxima semana a falar sobre cristão em tempo integral. E aí o fato é que todos nós, a maioria de nós, tem os seus trabalhos seculares. E como então eu posso ser um cristão no meu trabalho, como isso também está ligado à nossa identidade reformada. Então, Gênesis 2, eu vou ler 1 ao 3 e depois o versículo 15. Estou lendo na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí. Diz a palavra do Senhor: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para cultivar o solo. E o 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Palavras do Senhor. Eu gostaria de começar a falar sobre o trabalho, primeiro orando. Senhor que é um Deus criador, Senhor que trabalha desde sempre, dê a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós nesse momento. Amém. Que o Teu Espírito nos oriente, nos direcione, fale aos nossos corações através daquilo que nós fazemos nas nossas vidas, o trabalho no qual o Senhor nos chamou para exercermos. Nós te damos graças e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E depois, falando sobre o seguinte, eu gostaria de começar com uma pergunta. Se você chegasse na sua casa hoje, à noite, e descobrisse que um parente distante seu morreu e que deixou uma herança para você no valorzinho de 10 milhões de reais, você iria trabalhar amanhã? Não precisa responder, só... Eu sei que no fundo a gente pensou lá no fundo. Claro que não. Não. E isso não nos surpreende, tá? O Instituto de Pesquisa americano, o Gallup, revelou que 77% dos americanos odeiam seus empregos. Os americanos. Isso significa que menos da metade dos entrevistados afirmaram estar o quê? Satisfeito com o seu trabalho. Se eu não precisar trabalhar para pagar os boletos, para que eu vou trabalhar então? Se eu vou ter esses 10 mil. E outra pesquisa também, ainda da população norte-americana, diz que os americanos odeiam seus empregos mais hoje do que 20 anos atrás. Aí eu queria fazer uma outra pergunta para você. Você está satisfeito com o seu trabalho? E aí eu queria trazer essa conversa para um pouco mais perto. Você é feliz no seu trabalho? No, God! Ou tá mais pra estressado, triste ou até mesmo com raiva? No! Segundo uma pesquisa, o Brasil tá entre os 10 países com maior estresse, tristeza e raiva no trabalho na América Latina. A Gallup, uma consultoria especializada em análise comportamental no trabalho, entrevistou 128 mil funcionários de mais de 160 países para entender a relação entre trabalho e suas vidas pessoais, seguindo o contexto regional. Nos dados referentes à América Latina, 46% dos trabalhadores disseram sentir estresse no dia a dia. O Brasil aparece em 7º lugar no ranking latino-americano. O nível de estresse é de 46%. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Os mais estressados mesmo são a Bolívia, com 55%, a República Dominicana, com 51%, e a Costa Rica, também com 51%. Outro estudo, o State of the Global Workplace, mostrou que 25% dos trabalhadores brasileiros
sentem tristeza no dia a dia, o que colocou o país no 4º lugar do ranking latino-americano nesse sentimento. Ok. Novamente, a Bolívia aparece no topo. 32% dos trabalhadores bolivianos confessaram se sentir tristes durante o dia. Depois vem El Salvador e Jamaica, ambos com 26%. E quando o assunto é raiva, o Brasil tem 18% de trabalhadores apresentando esse sentimento, colocando o país em 4º lugar nesse ranking. E mais uma vez, os esquentadinhos são os bolivianos. 25% confessaram sentir raiva no trabalho, enquanto a Jamaica aparece em segundo, com 24%, e o Peru com 19%. E você, o que sente quando pensa no seu trabalho? Trabalhar é complicado, né? E aí, aqui, nesse sentido, eu não vou trazer muitas respostas, não. Até porque essa insatisfação profissional, esses sentimentos, eles não são só de quem não é cristão, eles estão dentro daqueles também que se dizem cristãos. Tenho certeza que você já passou bastante raiva no seu trabalho. Na hora que eu vi aqui o The Office, eu lembrei de você, César, inevitável. Até porque o que a gente tem de realidade? Excesso de trabalho. Muitos de nós trabalhamos muito mais do que recebemos, do que deveríamos. Falta de reconhecimento. Quem, né? O chefe chegou e falou, olha, ótimo, obrigada. Alguns têm até desgosto pelo que faz. Eu estou fazendo isso porque eu não tenho opção. É o que tem para mim hoje. Além de baixo salário e poucos benefícios. E eu não sei se você parar para pensar o que esses dados assim, que a gente viu aqui e pensando em tudo isso, o que isso revela para a gente. Parece que eu e você, e aí a grande maioria de todo mundo, fomos tentados a reduzir o trabalho a um meio de obter reconhecimento, satisfação e sustento pessoal. E só isso. Então, se eu não tenho reconhecimento, eu não tenho satisfação, eu não ganho bem, por que eu trabalho? E essa é a pergunta dessa geração, né? Esses dias eu vi um podcast falando sobre isso, sobre essa nova geração aí que agora, eu não lembro se são os millennials. Depois eu vou até compartilhar com os irmãos dos dados assim. Se não tem isso, é os nem trabalha e nem estuda. Vocês já devem ter ouvido falar. O fato é que essa visão reducionista, redutiva até, né, aponta que a gente transforma o nosso trabalho em algo para mim e para o que é meu. Não tem um senso coletivo. Não tem um senso de busca comum, de benefício ao outro, é sempre de mim para mim. E aí a gente esquece de um outro fator nessa dinâmica, que é o quê? A glória de Deus. Quando eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro, ou porque é o que tem para hoje, ou porque eu tenho que pagar boleto, mas eu esqueço que eu também trabalho para a glória de Deus. Como cristãos, isso é extremamente importante para a gente pensar. E não é por acaso, vamos pensar que existe tanta insatisfação e tanta raiva. E que se eu tiver dinheiro suficiente para não ir trabalhar amanhã, eu não irei. Ou eu não iria. E aí eu queria entender um pouquinho, por isso aqui vai ser uma linha de raciocínio, né? Uma mensagem vai estar conectada à outra. Hoje a gente vai falar então sobre o trabalho antes da reforma, para a gente entender que algumas concepções de trabalho, elas remontam séculos e que elas estão impregnadas em toda a história humana e talvez você já tenha tido alguma dessas ideias e talvez algumas dessas narrativas façam até sentido para você, mesmo sem a equação do cristianismo. E a gente vai entender melhor no final. E aqui eu queria fazer uma breve, muito breve, história do trabalho. Algumas visões que a humanidade tem sobre o trabalho, elas estão ecoando até hoje. Primeiro, a visão grega do trabalho. No período do Novo Testamento, a visão greco-romana do trabalho, ela era definida por Aristóteles. Ou seja, o trabalho manual era considerado maldição. Se você trabalhasse, qualquer coisa que você fizesse, era considerado maldição.
E aí, para você ter uma ideia, Aristóteles ele dizia que estar desempregado era uma coisa boa, pois permitia que uma pessoa participasse do quê? O que é importante para os gregos? A vida contemplativa. Se eu não trabalho, eu posso me dedicar à contemplação. Eu posso ficar de boa, olhando para nada e transcendendo. No livro de Ética, a Nicomano, Aristóteles argumentou que a vida contemplativa é a vida mais feliz para o ser humano. E o filósofo chegou a ensinar que é desmoralizante e degradante trabalhar com as mãos e trabalhar para receber o seu salário. Para os gregos, a sociedade ela estava organizada de uma forma que alguns poderiam aproveitar a bênção do lazer, enquanto o trabalho era feito por aqueles em menores posições socioeconômicas, ou os escravos. Eles tinham que trabalhar. E aí, em resumo, o trabalho diário, aquilo do cotidiano, a comida, a bebida, tudo aquilo que estava ali, que precisava das mãos, era algo degradante. E que se você pudesse evitar, você deveria. Então, esse é o pensamento grego. Então, não tinha nada de espiritual no trabalho, de significativo, de edificante. Então, talvez você já tenha pensado sobre isso. Principalmente quando chega sexta-feira. Sextou. E aí eu penso, agora acabou o trabalho. Então, a vida é só o lazer. É só o sábado. Parece que não, mas essa é a lógica, né, daquele que só espera tudo pelo sábado. A outra visão é a visão judaica do trabalho, que pra gente é um pouquinho mais familiar, por sermos no cristianismo, né, ter essa origem judaica. O Antigo Testamento atribuía valor elevado para o trabalho, mesmo o trabalho servil. O trabalho era importante, era parte do propósito de Deus na criação. Deus mesmo trabalha. Assim é a reflexão teológica. Então, ela era feita por pessoas que também se dedicavam diariamente ao trabalho no mundo. Não tinha uma separação de classes, ou alguém era melhor ou menor. Os próprios mestres judeus, ao contrário dos seus correspondentes gregos, vamos pensar assim, incentivavam as pessoas a trabalhar. Você precisa trabalhar. O trabalho é algo nobre, é algo importante. O próprio Saulo, depois Paulo de Tarso, era um exemplo perfeito da ideia judaica do trabalho. Porque no primeiro século, olha só, ele era um cidadão romano, algo que conferia para ele um certo status social, um certo privilégio em relação às leis, a propriedade, a governança. Ele era aluno de Gamaliel, que era um ancião judeu, considerado uma das principais mentes judaicas do seu tempo, ou seja, ele tinha a oportunidade de contemplar, ele poderia fazê-lo, sem preocupação de fazê-lo. No entanto, se você, como eu lembrar, o que Paulo fazia como profissão, depois que se converte, além de pregar a palavra? Fazer tendas. Ele era artesão, ele tinha um ofício. Então, para a gente é muito mais familiar. E aí a gente tem, então, a visão do cristã do trabalho do primeiro século. Essa que eu vou falar agora, porque depois a gente vai ver que ela vai evoluir. Então, a gente tem essa visão do Antigo Testamento, essa visão judaica do trabalho, que ela é desenvolvida, vamos pensar assim, desenrolada no primeiro século da igreja. Por quê? Porque Jesus ele não faz nenhum apelo para que os cristãos abandonem o seu trabalho. Ele separa alguns, né, a gente vê que ele chama os discípulos, vocês vão deixar de ser pescadores de peixe para ser pescador de homem, mas no resto, ele não faz isso. A Bíblia não conta que ele exortou isso, que aqueles deveriam se dedicar apenas a isso. Tanto que assim, a gente tem Paulo aí fazendo tenda para se manter, plantando igrejas sem precisar do sustento. No entanto, ele diz que se o obreiro tiver o seu salário, é importante que a comunidade também faça isso, mas ele não exclui uma coisa da outra. Então, em suma, continuar com a ocupação profissional cotidiana foi aparentemente um padrão geral
cristianismo no primeiro século. Existem cartas, existem documentos que vão relatar que esses cristãos do primeiro século, eles eram diferentes. Por quê? Porque eles estavam lá trabalhando e dando glória a Deus. Eles estavam, às vezes, na posição de escravos, servindo, né, o Império Romano, numa comunidade que tinha algumas vezes o pensamento mais para o grego do que para o judaico de trabalho, e estava dando glória a Deus porque estava trabalhando. Louvado seja o Senhor. Então, nas suas profissões, eles demonstravam algo diferente dos incrédulos. Então, o que a gente tem no primeiro século da igreja cristã é esse viver o ordinário de forma extraordinária. Deus me deu forças, Deus me deu capacidade. Então, esses primeiros cristãos, eles chamavam a atenção por isso, porque estavam lá vivendo a sua fé, trabalhando como tinham que trabalhar, sendo sal, sendo luz, numa cultura em que nada era claro, onde existia essa visão grega do trabalho. Então existia uma separação daquilo que é bom, daquilo que é ruim, do que é sagrado, do que é secular. E depois a gente vai ter então, no terceiro século do cristianismo, o que pra gente é muito, assim, a gente tem lutado para sair um pouco disso, mas nem sempre. No terceiro século a gente tem uma mudança sutil na forma como os cristãos entendem trabalho e vocação. Começa a fazer uma separação disso. Porque conflitos entre cristãos, judeus, pagãos vão dando origem a perseguições. O que levou os cristãos a verem guerra em volta de si, nas culturas, e aí começa então a mudar a estrutura da sociedade. A gente tem então, de repente, a igreja passa, o cristianismo passa a ser então a religião oficial, e a partir disso, Tertuliano vai falar isso, né? Depois que nós nos tornamos cristãos, nós não precisamos da filosofia grega. Só que, o que acontece? Os pais da igreja são influenciados pela filosofia grega, e talvez isso a gente não enxergue muito claramente. Mas o que? Na sua teologia, se você pegar lá aqueles livrinhos verdes dos pais da igreja, a visão positiva do trabalho como obra de Deus é só aquela que diz respeito à vida contemplativa. E aquilo que é braçal passa a não ser tão bom, passa a ser degradante. Então existe uma influência, né? Existe uma vida perfeita, que é a vida contemplativa, e existe a vida cotidiana, a vida ativa, a vida permitida, aquela que... Então, nesse sentido, a vida contemplativa, quem é? São os sacerdotes, os monges, as freiras, as ordens religiosas. E na vida ativa, né, governar, cultivar, criar, negociar, soldar, enfim. E aí a gente vai ter o desenvolvimento depois, até com o próprio Agostinho, que pra gente é um nome muito forte. Ele vai distinguir, ele vai fazer essa distinção entre vida ativa e vida contemplativa. Lá no começo da igreja, afirmando que ambos os tipos eram bons, tá? O Agostinho deixa isso claro. Agostinho, ele louva tanto o trabalho de agricultores, artesãos e comerciantes, quanto aquele contemplativo, de quem vai se dedicar à igreja. Vamos pensar dessa forma então. Quem vai trabalhar, então, a vida contemplativa é a vida amada e a outra vida ativa é a vida suportada, dizia Agostinho. Depois, a igreja não só abraçou a visão do Agostinho, mas ela expandiu o ponto de dominar o pensamento cristão até a época da Reforma Protestante. Então, a gente tem aí uma dualidade entre o espiritual e o secular. Já estava estabelecido. Isso foi no século III. Quando aconteceu a Reforma Protestante? Século XV. Bastante tempo, né? Para se consolidar uma maneira de pensamento. Então a igreja ela abraça o Agostinho, mas ela segue com essa dualidade. Aí a gente vai ter a visão medieval do trabalho,
que é essa divisão clara entre o secular e o sagrado, que produzia a crença equivocada de que o trabalho tinha menor valor do que a contemplação no reino de Deus. Até a reforma, isso aconteceu, isso moldou o pensamento cristão. E talvez, eu usaria dizer que até hoje, eventualmente a gente ainda pensa dessa forma. Essa tendência, né, aqui então de separar, tem eu não coloquei aí, que devia ter posto. Deixa eu conferir. Não, essa coisa do Lutero. Tem o Ellen Bernadette, no livro Has God Called You, ele escreve: no momento em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a distinção entre clérigos e leigos já estava estabelecida. Com o estabelecimento do celibato para o clero no século XI, essa demarcação foi completa e os leigos foram relegados ao status de segunda classe da igreja, que é aquela separação que a gente tem clara entre clero e leigos. E aí a gente vai ver que na igreja medieval, ter uma vocação ou um chamado, você já deve ter ouvido esse nome, inclusive tem uma música, né? Eu tenho um chamado 4x4, referia-se exclusivamente ao trabalho na igreja. Ninguém tinha um chamado, uma vocação para ser pai, mãe, engenheiro, médico, só a igreja. Essas pessoas, elas só seriam salvas se elas estivessem na igreja, servir ao Senhor de todo o coração, né, de todo. Então, essa divisão ficou muito clara durante toda a Idade Média. E aí, quando chega a Reforma Protestante, existe um questionamento sobre isso. Porque qual é a ideia da Reforma Protestante? Reformar a igreja, voltar, então. E aí a gente, quando fala voltar às origens, é aquela ideia de voltar a qual origem? É a igreja do primeiro século. É isso que Martinho Lutero vai questionar nas suas 95 teses, que ele coloca no Castelo de Wittenberg, e ele vai questionar, né, são questões soteriológicas sobre salvação e todo um contexto que existe naquele momento ali na Europa, mas também ele vai questionar algumas coisas, e aí essa fala dele está no Tratado Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele diz o seguinte: portanto, não aconselho ninguém a entrar em nenhuma ordem religiosa ou no sacerdócio. De fato, aconselho a todos contra eles, a menos que estejam unidos com esse conhecimento, entendam que as obras dos monges e sacerdotes, por mais sérias e árduas que sejam, não diferem em nada com a visão de Deus das obras do trabalhador rústico no campo ou da mulher fazendo suas tarefas domésticas, mas que todas as obras são medidas diante de Deus somente pela fé. Martinho Lutero vem questionar, inclusive, essa posição. Ele vai questionar e eles vão dissolver inúmeros... fugiu agora o termo. Eu vou lembrar. O fato é que ele leva os cristãos a contrastar o chamado monástico, então eles vão dissolver os monastérios, né? E vão fazer o que? Olha, a gente tem que servir fora daqui, porque o monastério, ele tinha, tudo rodava em volta dele, para ele, por ele, tudo funcionava ali, não existia uma ideia de alcançar a comunidade, não, era uma vida ali. Atendia um ou outro pobre, porque afinal a Bíblia dizia que tinha que atender os pobres, mas só. As pessoas iriam continuar pobres. O objetivo não era, por exemplo, transformar a vida dessas pessoas, mostrando elas como trabalhar melhor, como administrar o seu dinheiro e por aí vai. Então, existia aqui em Lutero também um questionamento da forma de trabalho, e isso a gente não vê sendo falado quando a gente pensa em reforma protestante. Por isso que eu pensei em nós trabalharmos essa questão. E aí, para a gente seguir para a nossa conclusão, além do trabalho ter se tornado um meio para um fim, eu e o que é meu, da nossa era, todos, inclusive nós cristãos, abraçamos a noção pagã de que o lazer é bom e o trabalho é ruim. Que existe uma vida
vida contemplativa e uma vida ativa, e de que as coisas estão separadas. Existe, às vezes não é consciente, tá? Mas existe para nós uma separação entre o trabalho sagrado, que é o que a gente faz aqui no domingo, da aula que a gente prepara para a igreja, do louvor que a gente prepara, até do cafezinho, porque esse aqui é sagrado, daquele que é secular, daquele que está lá fora, que é o mal necessário, que é a vida que a gente suporta. No entanto, como eu já comentei, né, os reformadores, eles vão ensinar que todo trabalho, abraçado como um chamado, como uma vocação, como algo que Deus me chamou para fazer, feito como se fosse para o Senhor, é nobre, é necessário. Não existe essa separação. Como crentes em Cristo, nós precisamos encarar o nosso fracasso nesse sentido e viver como discípulos de Jesus, inclusive no nosso local de trabalho. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente conectar quem nós somos aqui de quem nós somos no nosso trabalho de segunda a sexta-feira. Porque nós temos inconscientemente foram séculos pensando assim. A gente aprende na escola assim. Às vezes inconscientemente vê os nossos pais fazendo isso. Então, refletir teologicamente sobre isso, sobre integrar, né, a nossa fé e o nosso trabalho, colocando a nossa profissão como um chamado a serviço do reino de Deus, é desafiador. Porque nós temos que aprender não somente a trabalhar para viver, mas também viver para trabalhar para a glória de Deus. É um aprendizado, é diário. Portanto, o objetivo dessas reflexões nos próximos domingos, né, é buscar entender como a gente, como igreja, muitas vezes caminhamos tão longe da visão bíblica de uma vocação profissional que realmente faça diferença no mundo em que nós estamos. Porque se ela realmente testemunhar de quem Deus é, esse é um caminho que a gente pode refazer. E a Bíblia, eu comecei a ler o texto de Gênesis, não foi à toa, né? A Bíblia começa a falar em trabalho assim que ela começa a falar sobre tudo que foi criado. Eu não sei se você percebeu. E isso mostra o quanto trabalhar é importante e é fundamental. E não dá para desassociar trabalho de quem Deus é. A atividade labutiva de Deus é descrita no Antigo Testamento como a sua obra. A nossa visão bíblica, ela entende que a criação não é resultado de uma batalha, como as antigas narrativas de origem da época, de épocas e épocas entendia. A gente viu hoje que a ética não dá para desassociar, né? Falar que a ciência essa ideia de que a ciência desvalida a nossa fé, é importante entender que o Antigo Testamento, e principalmente Gênesis, é um livro na sua essência poético e está contando para a gente uma história. E nesse sentido, o que vem falar? Olha, a criação do mundo não foi uma batalha, não é uma guerra, como os outros relatos de origem de outras religiões defendem. Não, o nosso Deus criou o mundo não como um soldado que cava uma trincheira, mas como um artista que cria uma obra-prima, que faz um quadro. Nosso Deus trabalha. Ele trabalha. O trabalho não é o mal necessário que adentrou no cenário mais tarde. Eu já ouvi em aconselhamento: ai, que raiva de Adão e Eva, porque por causa deles eu tenho que trabalhar. A pessoa não viu que, na verdade, Deus trabalha por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter um início mais glorioso. Deus está ali fazendo com alegria. O texto diz para nós, eu não li todo o texto de Gênesis, mas você vai lembrar assim, que tudo que ele cria, o que ele fala? Que é bom. Que é bom. Sabe aquela coisa de você terminar? É bom. Então, ele não só trabalha, ele se alegra, ele acha bonito o que ele cria. Deus não apenas cria, mas ele cuida da sua criação, né? O que a gente chama de providência na teologia. Deus cria os seres humanos e depois trabalha para o bem deles como seu provedor.
Deus cuidando do seu trabalho inicial. Ele continua trabalhando. Ele continua cuidando. E Ele oferece ainda para nós hoje, para aqueles que sofrem, para aqueles que têm necessidades, o quê? Suporte. Quando a gente ora, quando a gente fala com Ele, a gente pede para Ele. Por fim, nós vemos não apenas Deus trabalhando, mas chamando trabalhadores. Trabalhadores para continuar a sua obra. Deus deixa a criação com um grande potencial inexplorado para o cultivo que as pessoas tinham que desenvolver por meio do seu trabalho. Eu tenho uma teoria que eu vou abrir com parênteses. Deus descansou, aí chegou no 8º dia, chamou Eva e Adão. E aí, o que a gente vai fazer com isso tudo? Olha, se você pegar esse trigo aqui, ó, dá uma maceradinha, agora mistura água, sova um pouquinho. Olha que coisa linda. Põe passar. Aí fecha os parênteses, porque senão tá na Bíblia, tá? Isso aqui é uma leitura pessoal. O fato é que o que a gente precisa entender e entender assim, colocar mais profundo no nosso coração, que o trabalho não é uma maldição em si, como alguns pensam. Não é uma maldição. Nós fomos criados para o trabalho. E na cruz de Cristo nós somos libertos dele também. Olha que loucura isso, porque afinal o trabalho não é a única coisa que existe na vida. Sabemos disso. Não temos um plano de vida sem trabalho. Mas nós não podemos afirmar que o trabalho é o significado da nossa vida. Quem faz do trabalho o propósito da sua vida, mesmo que seja o ministério cristão, mesmo que seja o que a gente considera sagrado, cria um ídolo que compete com Deus. E aí isso é inevitável, como a gente já viu ao longo desse ano. Nós e Deus é um relacionamento. E eu queria deixar essa frase do Tim Keller. Nosso relacionamento com Deus é o alicerce mais importante da vida e, na verdade, impede que todos os outros fatores, trabalho, amizade, lazer e diversão, se tornem tão importantes a ponto de se tornarem um vício e distorção. E ele vai dizer num outro livro dele também, que esse trecho está no livro Como Integrar Fé e Trabalho, vale a leitura, tá? Mas ele vai dizer depois em Deuses Falsos que até o trabalho pode ser um ídolo na nossa vida, se a gente não tomar cuidado. Então, o Novo Testamento revela que a fonte maior da nossa tranquilidade, então, diante do trabalho, é descansar em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele também, sendo Deus, trabalhou por nós. Ele labutou na cruz para oferecer para a gente salvação. Para que a gente olhe para o nosso trabalho e para o nosso descanso com a ótica certa. De que não é o nosso trabalho e nem o nosso descanso que deve ser a nossa busca cotidiana. Eu não vou correr de segunda a sexta para esperar o sábado, para esperar o sextou. E nem vou ficar no sábado desesperado porque ele vai acabar. Quando chega no domingo, a música no Fantástico, ai, daquela angústia. Não, eu não vou precisar viver nessa paranoia e nessa correria desnecessária, porque na cruz Cristo lutou por mim, Ele trabalhou por mim, para que o objetivo da minha vida seja quem? O trabalho? O lazer? Não, seja o próprio Deus. Seja descansar nele. Teremos de trabalhar não pela alegria do trabalho, mas porque Deus nos chama para trabalhar e desempenhar as nossas habilidades, as nossas funções dentro de onde nós estamos, para explorar o que Deus deu para nós, o jardim que Deus deu para nós. Para Adão e Eva foi um jardim literal. Agora para você, qual é o seu jardim? O que você precisa cultivar? Porque às vezes fala, eu já aposentei, não tenho mais isso aí, já não me pertence mais. Será? Tem a sua casa, tem a sua família, tem tantas coisas, tantos lugares que Deus nos colocou para exercer os nossos dons, os nossos talentos. Então não caia nessa de separar as coisas, mas pensar que o que
nos torna especiais diante de Deus, não é o que a gente faz, é o que Ele fez. É o seu trabalho por nós. Cristo na cruz executou todo o trabalho para que a gente possa se relacionar com Jesus e nós não precisamos empenhar a nossa vida no valor do nosso trabalho. A gente não precisa ficar desesperado trabalhando, porque às vezes o dinheiro que a gente vai ganhar trabalhando não vai ser suficiente se Cristo, se Deus não for o centro da nossa adoração. Então, nesse sentido, que a gente possa realmente lembrar que Ele nos redimiu, que Ele redime o nosso trabalho, a nossa vida e quem nós somos. Amém?